Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e é uma honra estarmos aqui hoje para mais um encontro com a espiritualidade. Ontem foi um dia muito especial, nós recebemos em primeira mão um novo livro que está muito maravilhoso, com a transcrição, né, de vários dos nossos eventos e a tradução em inglês da primeira edição. E, então, nós vamos estar programando um lançamento à altura para podermos celebrar esse feito maravilhoso. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre uma pessoa muito especial, que é Bert Hellinger. E, e a frase que vai nortear esse nosso encontro é: muitas vezes não precisamos de um novo caminho, e sim de uma nova forma de caminhar. E eu acho que essa nova forma de caminhar são todas as adaptações que a gente tem que fazer como pessoa ao longo da vida, ou diante, né, de um novo relacionamento, ou diante do nascimento de um filho, ou diante de um adoecimento. E é a forma como nós encaramos esse processo. Nós conseguimos crescer com o processo e muitas vezes apesar do processo, porque alguns processos podem ser bem dolorosos e Rodolfo, eu, Renato, a gente vive isso no dia a dia, né, com doenças que mudam completamente o caminho, o rumo, né, daquela pessoa, mas elas precisam aprender e nós precisamos aprender a olhar o caminho de forma diferente. E aí, eu queria passar para Rodolfo, para ele estar conversando um pouquinho para a gente sobre esse novo caminho. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui sempre, né? A cada 2 semanas, sempre tentando reajustar as rotas, né? Eu acho que é justamente isso. Esse é o nosso grande desafio. Reinventar as rotas, mas o final da caminhada, pelo menos no meu entendimento, é sempre um final de uma melhor entendimento. Eu acho que uma das grandes funções e uma das grandes missões que a gente vem fazer aqui, eu acho que é só aprender a observar melhor. Acho que é por isso que a gente vem para entender, observar e entender as coisas melhores. Então, meu nome é Rodolfo, eu sou oncologista aqui do Grupo Oncoclínicas, trabalho em Uberlândia, Minas Gerais, e falando deste tema, né, a própria frase, né, do tema de hoje, ela já é uma lição boa, se a gente olhar, né? Muitas vezes não precisamos de um novo caminho. Você vê que ele não põe sempre, né? Eu gosto sempre de olhar para esses detalhes, né? Muitas vezes. É porque em algumas situações, respirar, acalmar, segue aqui. Em algumas situações, segue aqui. Mas em várias outras, que não é sempre, mas muitas vezes, a gente tem que tentar entender de que é só continuar a caminhada, a luta, a missão, mas com a nova forma de caminhar, aí estendendo um pouco melhor por uma nova forma de olhar pelo caminho. Porque quando a gente enxerga, às vezes, o mesmo caminho com outros olhares, automaticamente a gente começa a caminhar diferente. E aí é uma nova forma de caminhada. Em algumas situações, tem que dar uma corridinha, depois dar uma parada, pisa um pouco mais leve nos passos da jornada. Às vezes, não tem como, né? A gente tem que pisar mais forte. E isso é um desafio, porque a gente também tem que saber até a dose de como a gente pisa na nossa jornada, temperança. Se tem uma coisa que nos é posto atualmente, eu acho, né? Nos dias atuais tão desafiadores, né, Clarissa? Né, Fernanda, é a gente ter essa temperança. Temperança é saber a dose certinha do sal nas palavras com alguém, ou não deixar também de salgar na hora que precisa, porque senão a gente também recua e não fala. E a pessoa está num caminho, né, um pouco desviado, então a gente vai lá e fala,
mas aí também não pode salgar muito, porque senão estraga a receita. É detalhes, né? Você vê que o sal tem que ser na medida certa, senão não dá gosto no alimento da vida, mas também estraga a própria receita. Esse é um dos grandes desafios. Pegando, então, mensagens de bons amigos espirituais de caminhada. Chama Caminhos Retos. A mensagem é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e o Espírito. Deixa eu ver direitinho aqui. Ah, o Espírito é Emmanuel. Ele vai escrever sobre caminhos retos. Caminhos retos, caminhada. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosas observâncias dos sagrados interesses de Deus. Porém, frequentemente, a gente busca sobrepor-se a esses desígnios divinos e quer fazer a nossa própria caminhada. Olha que interessante que ele já começa falando, né? Muitas vezes, no nosso nível de evolução, a gente tem que ter uma rigorosa observância do que Deus quer para a gente nos momentos. E aí, às vezes, a gente fala: não, Deus, hoje eu vou caminhar sozinho. Vou desligar o Waze, eu consigo, eu vou passar pelos caminhos que eu já sei. Só que em muitas situações a gente entra, às vezes, em alguns labirintos e aí depois perde a conexão de novo. Aí liga o celular e fala: Meu Deus, eu achei que eu conseguia chegar. Aí você fica, ligou. No que liga a conexão, o Waze já recalcula a rota. Olha que beleza. Quando eu vejo, né, esses aplicativos aí de GPS recalculando a rota. Recalculando é a conexão sagrada que a gente faz. Ele recalcula e não reclama. Não fala: tá vendo, menino? Você é teimoso. Você não quis, às vezes, observar e quis fazer do seu jeito de caminhar. Ele fala: olha, para com isso. Ele não dá bronca. Ele não reclama se a gente desvia por algumas distrações. Ele simplesmente recalcula a rota e, às vezes, a situação acontece de que aumenta só a jornada, aumenta a caminhada e, às vezes, a gente tem que, às vezes, passar por situações e caminhos um pouco mais desafiadores. Mas isso é o livre-arbítrio. E o próprio aplicativo da vida, a gente pega a colaboração de outros amigos que andaram e passaram por ali. Olha que interessante, você passou e tem um buraco. E aí o aplicativo te pergunta: ó, vai ter um buraco aí na frente. Ele continua aí, avisa para um outro que vem também para alertá-los. Então você percebeu que é uma rede de informação e que um vai ajudando o outro. E a conexão superior, ela nos guia no que a gente veio fazer aqui. Essa é a missão, esse sempre é o nosso propósito. Na sequência da mensagem, ó, alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. O que? Às vezes a gente executa e quer ser o perfeito, mas aqui não é um mundo de perfeição. Então a gente às vezes quer fazer o bem e às vezes deixa às vezes, de começar a fazer o bem porque quer estar perfeito. Quer um exemplo? A gente não vem, não reúne aqui, não conversa, aprende um com o outro, enfrenta as deficiências, enfrenta as dificuldades, o livro às vezes não sairia. É uma insistência. Mesmo com todas as dificuldades, os pequenos defeitos, vem, o livro sai e fala: vamos melhorar. E agora já sai uma versão 2. Olha que interessante. Isso é o grande aprendizado da vida. Sentiu a necessidade de fazer, vai lá e faz. Não queira fazer de maneira perfeita. Nós estamos num caminho de evolução. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e acharás. É aqueles comandos: lança a ideia, vai e tenta executar, materialize as suas ideias. O pessoal que escuta a gente, para a gente, isso é muito importante. Escutou uma coisa que esquentou o coração, viu uma propaganda, era uma coisa que sempre, sabe, que vivia, eu falo isso experiência própria. Eu ligava a televisão, aí quando eu via aquela propaganda do Médicos Sem Fronteiras, nossa, era uma coisa que mexia tanto comigo. Antes até de fazer medicina esquentava, fazia uma coisa em mim. Aí eu fiquei sempre atento. Se você vê uma coisa, uma mensagem, alguém te fala uma coisa, vê uma propaganda que está esquentando o seu coração,
Parece que tem um chamado interno, foca naquilo que eu acho que ali faz um pouquinho parte da sua missão reencarnatória, do que a gente veio fazer aqui. E aí vai se organizando, porque um dia solicite isso, que isso cai. E aí vai e executa. Aí quando você executa, e não precisa ser perfeito, eu volto a dizer, mas quando você começa a executar, parece que você sente uma felicidade que preenche a alma. E isso não tem preço, né? Você não vai comprar prestação crediária nem na esquina, do Pix, do débito do crédito. É impressionante. Isso parece que vai brotando de dentro, e aí você vai sempre querendo fazer melhor. É o lançar a rede de que o Mestre Jesus nos convida. Figuradamente, o espírito humano, então, é um pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A gente pesca virtudes, vamos atrás. Vamos pescar a virtude dos nossos amigos, pescar o que tem de melhor aqui. Eu tentava executar e olhar para, nossa senhora, queria ter, sem brincadeira, isso é pescar virtudes e trocar informação. Eu queria ter esse foco mental, força de vontade e a capacidade de materialização das ideias que a Clarissa tem. Eu queria ter a sensibilidade de tocar, de falar suave, feliz, às vezes até quando fico coisas mais duras, eu acredito que sim, mas fala coisas mais duras, mas de maneira suave, que não agride, igual a Fernanda faz. E aí a gente vai executando de todo mundo que participa aqui, a gente olhar de bondade para com as pessoas, extrair o que tem de bom de cada um. Por quê? Porque se a gente focar também no que tem de ruim, a gente vai viver reclamando, a gente vai vivendo um caminho de tristeza e vai ver só o lado ruim das coisas. E aí vai potencializando isso, executando, sem perceber, a nossa língua está com um veneno grande e a gente sempre comentando de maneira um pouco, num tom que não constrói e não ajuda o nosso entorno. Finalizando, fundam-se, então, nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior com esforço diário, porque o Cristo, nos seus ensinamentos, recomendava sempre aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharás o necessário. Foca na sua missão. Pergunta todo dia, pessoal. Acorda cedo, faz oração, mas cuidado também com essa pergunta, que às vezes vem tanta coisa do dia, mas acorde, faz uma oração, peça a pauta do dia só. Não precisa ser da evolução espiritual do universo eterno, não. Pede a pauta material e espiritual do dia, conversa com o seu anjo de guarda protetor e faz aquela pergunta mágica: Senhor, que queres que eu faça? Olha, o negócio acontece. Me coloque em caminhos retos para eu ter o necessário para a evolução daquele dia. Só que às vezes é tão intenso que no meio do dia mesmo eu olho, faço uma nova oração aí quando vou almoçar e falo, Senhor, o que queres que eu faça? Mas deixa eu só cumprir 80%, porque está difícil demais. E está tudo certo. Porque a gente tem que sempre focar no caminho justo, no caminho correto, de ajuda ao próximo, mesmo que em algumas situações a gente vai recalcular rotas e energizar na nossa caminhada infinita rumo à luz dos conhecimentos. Um grande abraço a todo mundo, bom final de semana, falar em conhecimentos, bom congresso para você e Clarice está no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, pessoal, no lançamento do volume 2 do livro, ela falou, é bom a gente repetir aqui, e na versão em inglês do primeiro livro, que a gente frutifique essas palavras e que ela corra o mundo, que esse material, esse livro, ele corra o mundo principalmente para tocar corações e deixar pessoas, naquele momento, às vezes, numa tristezinha, ficar feliz. Naquele momento de desesperança, é o que a gente leva muito no consultório, né, Clarice? Dá esperança, um pouquinho de vida, um pouquinho de esperança a todo mundo que tiver contato com essa obra maravilhosa. É muito maravilhoso. Um beijo a todos, bom final de semana. Não, realmente, muitas vezes a gente não tem noção, né, do impacto que nós temos na vida das pessoas. Recentemente eu vi uma paciente que ela tinha ido como acompanhante de uma paciente no dia que eu tinha recebido alguns livros. E ela ficou olhando assim com aquele olhar de pidona,
o livro, eu falei, vou dar um para você. E aí dei, e 8 meses depois ela chegou no consultório, agora com o problema dela, né, com o início de caminhada. E o livro, ele estava todo marcado, todo desenhado, todo escrito, né, com vários post-its marcando partes importantes. Então, muitas vezes a gente não tem o dimensionamento, né, dessa estrada, de como a gente pode estar ajudando na estrada. E às vezes é ajudando com um sorriso, ajudando com abrir uma porta, né, e deixar que aquela pessoa passe na nossa frente. Um, um olhar de amor para aquela pessoa que cruza nosso caminho. Ainda mais agora, nesse momento de tanto desamor e de tanta ausência de contato entre as pessoas. E Luciana, nossa querida do Nest Globe, a gente fica cantando ela, né, Lu, para um dia desse ela abrir essa câmera, entrar ao vivo conosco. Ela colocou no chat que um amigo na última semana me disse algo bem parecido, que o caminho não é difícil, o difícil é caminhar. E por mais que o caminho tenha pedras, por mais que o caminho tenha espinhos, a gente pode conseguir olhar, né, para cima, olhar para o céu. E quantas pessoas ao longo das nossas vidas, se você perguntar como é que estava o dia hoje, elas não conseguem ver. Em que fase a lua está? Elas não conseguem olhar. Por quê? Porque elas ficam olhando somente para o chão, somente para os problemas que elas estão enfrentando naquele momento. Então é importante aprender a redirecionar o olhar. Eu acho que isso é uma coisa que faz muito bem para a alma. Vamos lá, Fernandinha, querida, Bom nossa musa de Beth. dia! Eu sou uma pessoa que, assim como o Rodolfo conecta com o Emmanuel, né? Eu dou match com Bert Hellinger. Dá match aqui, viu? Então, eu me chamo Fernanda Xavier Tedesco Perezinho, eu sou aqui da Serra Gaúcha e eu trabalho com terapias, sou professora de constelação familiar, sou professora de enneagrama, de linguagem do corpo. E o Bert Hellinger, dentro do meu hall de muts, né? Ele tá talvez lá no top 1. Então, falar sobre Bert Hellinger, falar o trabalho dele e o quanto isso influencia e deixa a minha vida mais leve é uma honra para mim, né? E esse lugar, ele me chega até a tremer. Não sei como é que é para ti, Rodolfo, quando tu vai ler o Emmanuel, né? Mas para mim, vou falar do Bert Hellinger hoje aqui, e diz, nossa, que responsa é essa, Fernanda? Então, é uma alegria para mim, né? Dá o ó. O Bert Hellinger, quando eu conheci o trabalho das constelações, eu não conversava com meu pai, viu? Não falava com meu pai há 8 anos. E para mim era algo impossível que voltasse a acontecer, né? O Bert Hellinger, ele fala sobre amor interrompido, sobre um movimento interrompido que nós fizemos com nossos pais na nossa vida, né? E aí chega o Padre Lázaro e a Igreja Católica, né? Os cristãos, não só a Igreja Católica, mas os cristãos como um todo têm os mandamentos. E um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E talvez esse seja o maior desafio da vida na Terra, né? Porque os nossos pais, que são nossos portais da encarnação, dois seres humanos comuns, né, que se encontram e através de um encontro permitem que a vida chegue na Terra. E nós, quando chegamos aqui, nós olhamos para esses pais e deles esperamos muito mais do que se espera de ser humanos comuns, né? Então, o trabalho do Bert Hellinger, isso que falo aqui já é uma linha do trabalho dele. O Hellinger foi padre, né, por um grande tempo da vida dele. Ainda bem que chegou a Bia aí para o meu suporte técnico de Bert Hellinger, que também é uma estudiosa. A Bia também dá match com Hellinger, né? Então, ele foi padre por 45 anos. Então, desde criança, ele foi estudar a Igreja Católica, né? Trabalhou dentro da igreja depois. Ele foi lutar na guerra. Ele foi preso, né? Na guerra também. Ficou nos campos de concentração por um tempo. Ele conseguiu fugir
E ficou 7 dias dentro de um trem, em pé, escondido na carga, sem conseguir ir ao banheiro. E até os 94 anos de vida, ele trabalhou em relação ao seu intestino, né? Pelo trauma que ele viveu por 7 dias fugindo, na época da guerra. Ele é alemão, né? Então, já nos 18 anos, ele diz que a geração dele foi a geração dos sem juventude. Eles foram chamados para a guerra e precisaram lutar, eles não puderam ser jovens. E a partir das experiências que ele foi tendo dentro da igreja, dentro da guerra, ele começou a perceber o fenômeno da vida. Ele começou a perceber que pessoas matam por amor a Cristo, que pessoas matam por amor a algo que elas nem sabem, que elas precisam ir para a guerra e matar uma pessoa que elas não sabem nem quem é. E aí ele começou a perceber que tudo isso que todos nós, seres humanos, fizemos é por amor. Só que aí ele começou a perceber que tem dois tipos de amor. Um amor que adoece, como a doutora Clarissa falou, a gente não consegue ver a lua, não consegue ver o sol, né? Um amor que é cego, um amor que adoece e que é cego. E um outro amor que enxerga, um amor que vê. Então, a partir desse momento, ele também começou a perceber que, inclusive, uma das doenças que ele fala bastante na obra dele, do câncer, né? É uma expiação, né? A expiação que está ligada diretamente à morte de Jesus Cristo. Então, que por culpa, né, nós criamos algumas doenças, pelo sentimento de culpa que carregamos, uma culpa que pode ser nossa, ou uma culpa que pode ser uma expiação. A culpa por algum antepassado que veio antes, né? E que nós carregamos essa carga genética, esse funcionamento dentro de nós. Como se nós quiséssemos também nos culpar, nos punir por uma culpa que não é nossa. Então, dentro do trabalho do Hellinger, uma das linhas dele era olhar para as doenças e o que os sintomas têm a dizer, né? Os sintomas como mensageiro. O Bert olhou para a vida, né? Olhando para esse amor que tanto se estuda e que tanto se fala nas religiões, né? Esse amor que é um amor maior, que é um amor sem medidas, que é um amor que conecta tudo e a todos, tal como são, tal como existem, tal como interagem no mundo. E esse trabalho dele, onde ele olha para esse amor que adoece, esse amor que é pequeno, estreito, assim como esse amor que chega e expande, olha para tudo e para todos, sem que haja erros, sem que haja bons ou maus. Tanto que outra frase linda do Hellinger, né, entre tantas que existem, é: os bons, ao desejar o inferno para os maus, também se tornam maus. Um dos pilares do trabalho do Hellinger é perceber que nós, seres humanos, fizemos coisas terríveis contra nós mesmos para pertencer a grupos, né? O Hellinger olha para o amor cego e para o amor que vê, dizendo que tudo que nos conecta é amor, mas que, entretanto, esse amor precisa de ordem. Um amor sem ordem, ele não pode ser sentido. Então, ele fala que a ordem precede o amor. E aí, o que é esse amor sem ordem, né? É um amor que tem uma hierarquia. É um amor que tem um pertencimento, onde tudo e todos têm o seu lugar. É um amor que precisa de equilíbrio para existir. O Hellinger, como um grande estudioso do cristianismo e da Igreja Católica, ele trazia essas percepções, né, da onde se cria essas crenças religiosas e que são tão profundas e aonde elas nos conectam a essa força maior que existe. Bom, aonde nós vamos caminhando nesse caminho agora, né? O Hellinger fala que nós só podemos nos alegrar com a vida e com tudo que ela nos trouxer, inclusive com a doença, inclusive com os sintomas, quando nós nos alegramos com nossos pais, né? Se nós, né, quando ele fala sobre hierarquia, se eu chego na minha vida adulta e começo a ter desafios, né? E nós todos temos
desafios, seja na doença, nos relacionamentos, na nossa profissão. Ele vai nos convidar a olhar lá para os nossos pais. O que foi que aconteceu lá nessa conexão, nessa triangulação pai, mãe, filho, que faz com que na vida adulta eu viva essas dinâmicas, que muitas vezes nos geram dor, nos geram sofrimento. Quando nós falamos de Bert Hellinger, ele traz um olhar para a fenomenologia. A fenomenologia é aquilo que a ciência não explica, né? Que muitos de nós vai chamar de fé, de religião, né? De conexão com algo maior. Tem até uma máxima agora que eu não estou lembrada de quem é, mas se alguém lembrar aí me ajuda, que diz: quando a fé fala, a ciência se cala, né? Que é essa conexão que a gente tem nesse poder curativo, dessa sabedoria interna que nós temos, né? Que faz com que a gente faça movimentos de mudar a forma de caminhar no caminho. Então, dentro de nós, como nós estamos conectados com essa magia da vida? E essa magia da vida que chega de tão longe, né? Ela vem de tão longe através dos nossos pais e dos nossos antepassados. Existe uma força maior que rege a vida, né? Que decide quem morre, quem vive, quem segue, quem interrompe, né? Existe uma força que nós não conseguimos conhecer e o Hellinger olhava para isso. O Hellinger também, dentro da sua filosofia, ele fala sobre sucesso, né? Quem na vida não quer ter sucesso? E o que é sucesso para cada um de nós? Então, o Hellinger nos diz que o sucesso ele só chega para quem toma o seu lugar. E como nós tomamos nosso lugar? Né? Se o nosso primeiro grande sucesso é nascer. Nosso segundo grande sucesso é ser amamentado, acolhido. E isso tudo nós dependemos de outros seres humanos, toda a logística que está ali. Quando nós conseguimos tomar a nossa vida, nos conectar aos nossos pais e o que a gente nasceu para fazer. Como disse o Rodolfo, né? Todo dia, qual é a minha tarefa hoje? Né? A tarefa de uma vida é muito pesada para um dia só. Mas qual é a minha tarefa hoje? Quais são as possibilidades no meu lugar, né? Naquilo que eu nasci para fazer, o meu trabalho de hoje. E é isso que o Hellinger chama como sucesso. Tudo aquilo que nós precisamos correr atrás é porque está fugindo de nós. Se nós tomamos o nosso lugar, se nós estamos posicionados na vida, naquilo que a gente nasceu para fazer, por consequência, o sucesso chega. Então, é com muita honra que falo do Bert Hellinger, assim como a doutora Clarissa está aí no Congresso de Oncologia. Na semana que vem, nós também temos o Congresso Brasileiro de Constelações Familiares, onde nós contamos com a presença de médicos, psicólogos, consteladores, pessoas comuns, falando o quanto essa filosofia de vida nos ajuda a organizar a nossa vida, né? E quem aqui não teve já a experiência de sentir que está fora de lugar? Ou de sentir que não tem o seu lugar? De ter um marido, mas não conseguir sentir o amor do marido. De ter um filho e não conseguir sentir o amor do filho. Então, o Hellinger, antes de qualquer parte terapêutica que isso vem se tornando no longo do tempo, é uma filosofia de vida, é uma abordagem que nos permite sentir o nosso lugar e fazer somente aquilo que nos cabe dentro das nossas possibilidades. E esse congresso, que acontece na semana que vem, né, de forma online, depois, se alguém quiser saber mais, pode procurar nas redes sociais do Congresso Brasileiro da ABC, pode me chamar, ou chamar a nossa presidente do Congresso, né, que é a Bianca Pisato, que está aqui também, e que logo a Clarissa passa a palavra para ela. Mas essas sensações que o Hellinger traz sobre o nosso lugar, sobre o nosso posicionamento e o que nos cabe, é uma pergunta diária. Para mim, quando o Rodolfo falou, quando eu pergunto, né, de manhã, Senhor, né, o que queres que eu faça? Eu tenho o hábito de me ajoelhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou girar aqui. Eu tenho aqui do ladinho um altar onde eu coloquei as fotos
dos meus pais e dos meus avós. E eu me ajoelho ali todos os dias. Quando eu vou começar o meu dia, eu gosto de ficar de joelhos e pedir a eles que, se eles permitiram que eu nascesse, que eles me abençoem para que eu possa fazer o que eu nasci para fazer. E quando eu consigo olhar para a forma em que os meus avós, que saíram lá da Itália, sem saber se eles iam encontrar trabalho, comida, né? Para minha mamãe e para o meu papai, que eram jovens, né? E engravidaram e deixaram que eu nascesse. Eles podiam ter tido outras opções, mas eles permitiram que eu nascesse dentro do contexto. O mínimo que eu faço, e agora honrando Bert Hellinger e honrando meus pais, o mínimo que eu faço em honra a tudo que aconteceu é fazer algo bom com a minha vida, né? Poder fazer o melhor que eu posso todos os dias, para mim, em primeiro lugar, e em honra a tudo que eles passaram para que eu pudesse nascer. Em honra a tudo que os nossos antepassados passaram para que hoje a gente tenha uma câmera. E alguém na Bahia, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, fala com o mundo inteiro e isso fica salvo e passando adiante. Bert Hellinger fala principalmente que tudo aquilo que aconteceu antes tem uma interferência direta no que acontece hoje, né? Eu trouxe uma outra frase dele. Nós só temos direito ao futuro quando o passado está em paz. Então, que possamos organizar o nosso passado dentro do coração para ter direito ao futuro. E aí ele fala algo mais, que finaliza a minha fala. Somente o imperfeito tem futuro. O perfeito já está pronto, já está morto. Então, toda vez em que a gente percebe que tem algo ainda a ser feito, algo ainda que pode melhorar, é sinal que estamos vivos. Obrigada, Berta Hellinger. Obrigada, Oncoclínicas, a doutora Clarícia, por me permitir falar isso. Obrigada. Ai, que linda, emocionada aqui. Bom, eu vou chamar a Padre Lázaro, porque aí depois a gente fecha com nossa Bianca. Bom dia, Padre Lázaro. Bom dia, bom dia, bom dia, Clarissa. Bom dia, Fernandinha, Bianca, Rodolfo, todos que estão aqui na técnica. Obrigado por esse momento. Sou o Padre Lázaro Muniz, aqui de Salvador, da Igreja de Nossa Senhora dos Rosários Homens Pretos e do Santuário de São Raimundo, um santuário de adoração perene ao Santíssimo Sacramento. E também atuo aqui no cemitério do Campo Santo, da Santa Casa de Misericórdia. Estou agora, toda sexta-feira, tenho missa justamente aqui na capela do cemitério. Eu fiz questão de colocar aqui ao fundo justamente a cruz e uma vela, uma luz, justamente para lembrar, né? Semana passada nós rezamos justamente por todos os nossos falecidos, e esse mês rezamos por todos os santos, pedindo a Deus que todos os santos intercedam em nosso favor. É um mês também muito marcado pela questão da negritude, do resgate das questões afrodiaspóricas. Então, queremos também trazer presente toda essa relação muito especial do cuidado que precisamos ter com cada pessoa, com cada homem e mulher, para fazermos crescer a vida, a esperança. Estamos aí na iminência do ano jubilar, que o Papa Francisco nos convocou para celebrar a esperança. Peregrinos de Esperança é o tema, justamente para celebrar a festa da encarnação de Jesus. E precisamos todos, homens e mulheres, nos colocar certamente na perspectiva da esperança. E é justamente nessa perspectiva de esperança, quando nós falamos do tema do Hellinger, e é importante ouvir Fernandinha falar do Hellinger com tanta paixão, com tanto amor, tanto carinho, e trazer muitas informações, isso nos ajuda a crescer mais e mais e a compreender e saber, com certeza, como a graça de Deus, através do Hellinger, através de todos que fazem parte do trabalho sobre a constelação familiar, nos ajudam, nos trazem elementos importantes para a nossa caminhada. Como nós falamos de fazer o caminho, de aprender outras formas de caminhar e não só mudar de caminho, com certeza que é um olhar muito especial que precisamos ter. Eu queria lembrar uma experiência bíblica que é justamente chamada dos discípulos de Emaús.
lá no Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús estavam caminhando de Jerusalém a Emaús, uma cidade cerca de 11 quilômetros, e foram na tristeza porque Jesus tinha morrido. E tristes, Jesus chega no meio deles, eles nem reconhecem Jesus, e Jesus faz a pergunta: o que é que vocês estão conversando? O que é que aconteceu? Eles, de uma forma até um tanto grosseira, perguntaram a Jesus: você é o único forasteiro na cidade que não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta o quê? Com Jesus de Nazaré, que nós pensávamos que ele era o nosso Messias, o Salvador, que ia trazer a esperança, mas ele morreu e até agora não nenhum sinal. As mulheres contaram que ele ressuscitou, mas a gente foi procurar, ninguém encontrou nada, encontrou só o lugar, mas não encontrou ele. E Jesus foi conversando, conversando, e teve uma hora que disse para eles: como vocês são lentos para compreender as coisas, como vocês não estão atentos aos sinais, ao caminho, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer os caminhos da vida justamente por nossa desatenção aos sinais, ao que o próprio caminho vem nos revelando, ao que a própria estrada nos mostra, as próprias exigências do viver, né, do agir de uma forma mais coerente. E Jesus foi mostrando a eles de novo toda a história, contou, até que no final do caminho eles tiveram que dizer: estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava e nos contava tudo pelo caminho. E ali reconheceram Jesus no partir do pão. Nós também precisamos fazer esse caminho de reconhecer a presença de Deus nos diversos sinais, nas diversas pessoas. E Fernandinha já lembrava para nós essa questão do amor, que o Helig lembra para todos nós, essa cidade de viver a plenitude do amor. Biblicamente, a gente vai compreender sempre que amar não é uma questão de sentimento, né? de desejos, mas antes de tudo de decisão, de escolha. A gente ama fazer as escolhas da vida e assumindo esse pertencimento, e nessas escolhas abraçando também os limites, as fraquezas, os erros, as enfermidades, tudo que está no caminho, e procurando compreender como viver melhor esse caminho, como agir melhor nesse caminho, como ser melhor nessa perspectiva. São Paulo também, na carta aos Filipenses, nesses dias, tem nos falado tão profundamente, e ele diz: nós somos cidadãos do céu, aguardamos o Salvador. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar-se todas as coisas. E aí ele diz: meus irmãos, meus amigos, minha coroa, continuai firmes no Senhor. Continuar firmes no Senhor é a exortação que o apóstolo nos faz. Cidadãos do céu, devemos então trabalhar para que o mundo seja melhor. Continuar firme no Senhor é continuar firme no caminho que todos nós temos que caminhar, trilhar, buscando as estratégias, buscando fazer com que o caminho não seja pesado demais, não seja insuportável. E esse caminho tem que ser cada vez mais vivido a partir de toda a nossa ancestralidade, lembrando este mês tão forte, e a Fernandinha já lembrava, da nossa atenção especial aos nossos pais, a nossa árvore genealógica, né? As pessoas que compõem o caminho qual nós trilhamos. Nós não trilhamos um caminho sozinhos, não somos caminheiros isolados. Nós somos caminheiros de um caminho que já foi aberto por tantos outros, e nós vamos dando a nossa configuração deste caminho e vamos procurando fazer dele, de fato, um lugar especial para o encontro com os amigos, para a vivência das dores, dos sofrimentos, dos sucessos, das lutas, os trabalhos, as construções, as edificações, também os insucessos, também as dificuldades, também as fraquezas que estão no caminho, e que nós vamos justamente procurando compreender o desígnio de Deus, o que é que Deus realmente espera e quer de cada um de nós, homens e mulheres,
da humanidade, nessa perspectiva de um caminhar cada vez mais seguro, cada vez mais valoroso, cada vez mais iluminado. Esse caminho iluminado, por isso que eu quis trazer essa luz nesta manhã, justamente para que a luz divina não falte no nosso caminho, possa justamente nos fazer enxergar também os vazios, as tramas, os perigos, os abismos que estão no nosso caminhar, as escolhas erradas que nós fazemos, os processos que nem sempre são coerentes, mas que deve ser sempre vivido, né? Porque só se chega a algum lugar quem aceita fazer o processo, O né? som ficou ruim, padre. Hein? O som ficou ruim. Dá pra... Acho que alguém está tentando fazer uma chamada, por isso que atrapalhou. Ixi. Agora ficou bom, padre. O senhor pode Já? falar. Eu acho que é porque alguém tentou fazer uma chamada e aí pronto. Então, só para finalizar então, esse momento, justamente precisamos, né, aceitar os processos da nossa vida para buscar uma forma melhor de viver os caminhos que nós temos que percorrer. Mas na certeza de que o caminho mais importante, mais significativo é o amor, né? E que a gente possa amar a todos e todas com a certeza de que sem amor nós não conseguimos viver verdadeiramente a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos que estão nessa nossa jornada, nesse nosso caminho que nós estamos percorrendo a cada dia, a cada 15 dias. É um caminho sempre maravilhoso. Obrigado a todos que fazem parte. Pena que nem sempre todos possam estar todos os dias. Eu mesmo muitas vezes não consigo estar todos os momentos, mas tenho a certeza que cada um que vem aqui nesse momento nos representa com tanto carinho, com tanto amor e que nos ajuda a caminhar para que nenhum de nós fique parado no meio do caminho, nenhum de nós desista do caminho, porque às vezes ele é cheio de dificuldades, de espinhos, de abismos, e que todos nós, unidos, de mãos dadas, na certeza de viver o amor, possamos trilhar esse caminho, qual Hellinger nos lembra sempre que precisamos encontrar, não mudar necessariamente o caminho, mas mudar as estratégias de fazer esse caminho, e precisamos com certeza. E a melhor das estratégias é amar. Que Deus abençoe, obrigado a todos, muita paz daqui de Salvador, daqui da cidade cheia de alegria, que a gente possa viver a alegria dos filhos e filhas de Deus. Deus abençoe, muita paz. Muito obrigada, querido. Bianca, agora você vai nos contar um pouquinho. Bom dia a todos. Eu sou Bianca, falo aqui do Paraná. O que falar, né? Fernandinha já trouxe, todos trouxeram de alguma forma o seu olhar sobre essa frase, sobre a história de Bert. E eu tenho realmente uma conexão muito profunda com Bert Hellinger. Atuei profundamente como advogada durante 24 anos na área de família. Então, lidei com muitos conflitos humanos, lidei com ancestralidade, lidei com partilha de bens, né? Com morte, inventário, sucessão, guarda de filhos, casamento, e, e sempre observando esses conflitos de uma forma fora do direito, né? Porque parecia que a lei não conseguia chegar nas pessoas, né? Aquilo que se resolvia na justiça não se resolvia internamente. E aí foi que conheci a filosofia de Bert Hellinger e tudo mudou na minha vida. Mudou na minha vida, mudou na vida dos meus clientes. E quando o padre Lázaro fala aqui, né, de honrar pai e mãe, de honrar essa nossa ancestralidade, a Fernandinha também trouxe, o que eu quero fazer como uma analogia à nossa frase de hoje. Os nossos pais nos deram a vida, nos deram essa estrutura física, né? A biologia já nos explica, esse aqui é o nosso corpo.
E ele veio através dos nossos pais. Então, a vida chega através deles. E muitas vezes os nossos pais não exercem a função de papai e de mamãe como talvez nós gostaríamos, ou como talvez um ser humano necessita, né, para crescer bem, saudável. Ainda que a frase de Bert é um convite. Essa genética, né, a forma como nós chegamos ao mundo é uma oportunidade, é o meio pelo qual, mas não precisa ser a nossa expressão de vida. Aquilo que talvez nós sentimos que faltou por alguma razão, ou que o meu papai e a minha mamãe não me amaram, ou que me abandonaram, eu posso fazer por mim. Mas é interessante o quanto nós, por julgarmos os nossos pais e não honrá-los, acabamos repetindo o mesmo comportamento porque nos abandonamos. Então, aquilo que nós criticamos nos nossos pais, às vezes, no nosso sistema familiar, nós permanecemos fazendo conosco mesmos. A violência que às vezes a gente sofre no seio familiar, nós continuamos praticando contra nós mesmos, através dos vícios, através da própria falta de amor por nós mesmos. Então, Bert, com essa frase, nos convida a refletir sobre que a gente não precisa de um novo papai, uma nova mamãe, uma nova história, mas sim de uma nova forma de viver a própria vida. E é engraçado a minha conexão com Hellinger, gente, porque hoje de manhã eu enfrentei empiricamente, eu enfrentei na carne essa situação, porque o meu computador simplesmente resolveu não funcionar. Não ligou, eu precisava entrar aqui e nada do bicho funcionar, e eu precisei encontrar uma nova forma de estar nesse caminho, né? Fui me socorrer de um notebook que eu levo para viagem, que há meses eu não ligava, mas enfim, eu não precisava de um novo caminho, né? Mas de uma nova forma de caminhar, e é isso mesmo, né? Então, Bert nos convida a essa reflexão sobre a natureza da nossa jornada como vida. E aí eu preparei aqui ontem um pequeno textinho, porque quando falo de Bert Hellinger, eu preciso me cuidar, senão eu vou ficar aqui 1 hora, 2 horas falando de Bert. Então, eu procurei resumir para não me perder, tá? Bert nos diz que a vida é movimento. O gráfico cardíaco, né? Nós temos médicos aqui no grupo. O gráfico cardíaco nos mostra que a vida é movimento, altos e baixos, 1 hora acima, 1 hora abaixo, e que a linha reta, aquela sensação de que está tudo perfeito, a vida está perfeita, a saúde está perfeita, os relacionamentos estão perfeitos, o dinheiro está perfeito, pode ser um sinal de morte, porque a paz, como diz Bert, pertence aos mortos, os mortos estão em paz, os vivos estão na vida, e a vida é movimento. Então, diante das mudanças inevitáveis, a questão não é se adaptar ou não a essas mudanças, mas como que a gente faz essa adaptação? A gente pode adotar uma nova lente para observar o mundo, e a partir dessa nova lente a gente pode descobrir outros significados e outras possibilidades. A Fernandinha sabe que eu costumo dizer muito que uma casa, imagine uma casa, quando os seus habitantes vão embora, ou quando os habitantes desocupam uma casa, ela continua sendo uma casa, né? Agora, os conflitos, as doenças, os desafios, eles não existem sozinhos. Eles precisam de companhia. E nós somos a companhia. Então, muitas vezes, mudar de lugar, mudar de relacionamento, mudar de família, ou quem sabe até mudar de corpo, né? Muito provavelmente não é a solução. Porque nós somos a companhia dos nossos conflitos, nós somos a companhia das nossas doenças. Em essência, a Hellinger sugere que, em vez de a gente procurar novos caminhos ou entrar em guerra com o que se apresenta pelo caminho, a gente possa reavaliar a maneira como estamos percorrendo esse caminho que a gente já conhece. Tem uma frase de Friedrich Nietzsche que diz: aquele que quer aprender a voar, um dia precisa primeiro aprender a ficar de pé, a caminhar, a correr, a escalar, a dançar. Ninguém consegue voar só aprendendo voo. Desde quando nós nascemos, somos chamados ao aprendizado. Muitos deles desafiadores. Aquele corte, tem uma frase de Lacan que diz que a vida começa num corte, né? Então, aquele corte no cordão umbilical que nos leva a respirar pela primeira vez.
a encher os pulmões de ar onde antes existia só água, o esticar dos nossos joelhos, o equilibrar das nossas pernas, que pouco tempo antes só sabia ficar dobrado, engatinhando. Quantos tombos! E se a gente observa uma criança, a criança tomba, levanta e sorri. Essa inocência, essa confiança, essa fé, né? Do movimento, dos desafios. Então, a mudança é uma constante a adaptação a essas mudanças é fundamental para a nossa vida. Ou seja, desenvolver a capacidade de se manter vivo e em movimento, mesmo diante de ventos contrários e novas paisagens. Acho que esse é um grande desafio para todos nós. Agora, vou convidar vocês a imaginarem um barco navegando em um oceano. O destino, é claro, mas as correntes e os ventos acabam muitas vezes mudando a direção desse barco, desse navio. E um bom marinheiro, ele sabe ajustar as velas, ajustar o leme, para que ele possa se manter em curso, mesmo enfrentando tempestades. De alguma forma, somos nós todos navegantes em um vasto oceano, que é a vida. Cada um com o seu próprio barco, rumo a um destino escolhido ou muitas vezes desconhecido. Aprender a navegar por esse oceano, sim, exige coragem, exige sabedoria, exige resiliência. E a frase de Hellinger nos mostra que muitas vezes a mudança que buscamos não está em um novo oceano, mas em uma nova perspectiva sobre o caminho que já estamos percorrendo. Ao ajustarmos a nossa forma de caminhar, ou seja, as nossas velas, as nossas estratégias, as nossas expectativas, a gente pode encontrar um novo jeito de seguir navegando. E eu finalizo com a frase de uma canção do Padre Zezinho que diz: quantos e quantos barcos estão deixados na praia? Entre eles, o meu barco deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei sonhar. Os barcos foram feitos para navegar, tal qual a vida é feita para desfrutar. Muito obrigada. Nossa, muito maravilhoso. E agora, para fechar, eu vou convidar a Nanda para fazer nossa meditação. E é incrível, né? Como esse encontro tem um planejamento superior em si só. Porque foi tão maravilhoso, com tão poucas pessoas hoje. Que lindo. Então, eu vou convidar a todos que cada um da sua forma, se sentir olhos abertos ou olhos fechados, perceba como é para você olhar profundamente para o caminho da vida. Talvez você enxergue uma estrada, talvez uma imagem. Perceba como você olha para esse caminho que é a vida. Como você olha para o ponto de partida, que é o seu nascimento. Como você olha para o ponto final da vida terrena, que é a morte. Como fica esse espaço entre o seu nascimento e a sua morte? Como está esse caminho? Você, nesse instante, não tenta mudar nada. Você apenas observa o que a sua mente inconsciente lhe mostra sobre esse caminho. Quais são as cores? O que tem as margens? De que material é feito o caminho? E você solta todo o ar pela boca. E inspira profundamente pelo nariz. E agora, você tem a habilidade de colorir.
e colocar as cores que você desejar. E talvez mudar a textura do caminho. Se há pedras, você pode colocar grama. Se há pedras, você pode mudar para cristais. Talvez você mantenha as pedras. Você pode colorir com flores, casas. Perceba de que forma e de que lugar você olha para esse caminho que está entre o nascimento e a morte. Se há algo que te agrada, algo que te desagrada. E perceba principalmente se você pode sorrir para o que agrada e para o que desagrada. Perceba se você consegue sorrir para tudo que se mostra nesse caminho, independente do que seja. Talvez você reconheça internamente que tem alguns detalhes que são difíceis de sorrir. Mas eu te convido a experienciar, mesmo que seja um leve sorriso, para essa dor, para este sofrimento. E quando você olha para esses lugares, que às vezes é difícil sorrir, e ainda assim você tenta esboçar um sorriso, perceba o que acontece com os químicos do seu corpo. Como fica o seu corpo quando você se atreve a sorrir para algo difícil? Mais uma vez, solte todo o ar pela boca. Inspire profundamente. E agora, enquanto você vai voltando para cá, voltando a olhar para a tela, você vai tentando trazer um esboço, uma fisionomia mais tranquila. Quando nós sorrimos, por alguma razão a força criadora fez que não dá para sorrir e franzir a testa. Quanto mais nós sorrimos, mais nossa testa relaxa. Possamos dizer o nosso sim à vida, esse é um dos grandes pilares do Hellinger. Poder olhar para a vida e falar sim. Entrar no sim. Olhar que a vida é boa do jeito que ela é. Então, que possamos, cada um do nosso jeito, dizer o nosso sim à vida, tal qual ela se apresenta, cheia de desafios e encontrando formas diferentes de caminhar. Às vezes vai ser possível saltitar. Lembra quando a gente era criança, saltitava assim com as amiguinhas? Às vezes a mochila batia nas costas, tanto que a gente saltitava. Nossa criança que pulava, que corria. Então, que possamos, na hora da curva, na hora que tem buracos na pista, encontrar a forma adequada de lidar com cada obstáculo. Mar manso não faz bom marinheiro. Um beijo no coração de todos e obrigada por esse momento. Ai, gente, obrigada. Foi muito bom esse passeio, e vendo como a gente consegue colorir, né, o nosso caminho de forma adequada. Bom, agradecer a cada um de vocês por esses momentos maravilhosos. E daqui a 15 dias estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Beijo. Beijo, bom dia, bom final de semana a todos. Bom congresso. Obrigada.